Todos, amém? Glória a Deus. Vocês estão felizes, sim ou não? Vira para o seu irmão e fala assim: com Jesus não tem como estar triste, ainda que as lutas sejam grandes. Amém? Glória a Deus. Querido, é uma alegria muito grande para mim poder estar nessa casa mais uma vez, pela segunda vez, para ministrar a palavra. Conheço o pastor desta casa, o pai desta casa, há um tempinho, não muito, pouco, mas tenho orado pela vida dele, e uma das coisas que Deus tem revelado ao meu coração a respeito do coração do pastor Alexandre é a bondade que ele tem no coração. E Deus diz que ele é tão bom que às vezes ele... Bem, deixa para lá. Amados, mas é uma alegria muito grande poder estar nessa casa, de verdade. Amém? E a minha oração, já de antemão, é que a palavra que eu for pregar aqui, ela possa alcançar a minha família, ela possa alcançar a vida da minha esposa, da minha filha e de todo o ministério, em nome de Jesus. É isso que eu declaro no reino espiritual, que essa palavra que eu vou pregar aqui, ela realmente alcance a vida deles, assim também como a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Abra comigo a palavra de Deus em Hebreus 11, versículo 1. Quero falar um pouquinho daquilo que eu tenho vivido, daquilo que o Espírito tem me dado a graça de poder ministrar, de poder entender um pouco e viver mesmo essa palavra de fé. Nesses dias é isso que eu tenho me empenhado, eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus, eu tenho passado algumas noites, algumas madrugadas em claro, orando ao Senhor, falando com Deus, para mim poder entrar nessa palavra, amém? Porque uma coisa é a palavra entrar em você, outra coisa é você entrar na palavra. Quando você nasce de novo, a palavra entra em você, e pela vida da palavra, depois você começa a entrar na palavra, e aí o negócio começa a ficar bom, porque você vai se tornando um com a palavra. Então aquilo que a palavra diz ser, você é juntamente com ela, amém? Eu acredito muito nisso, irmãos. Eu acordei nessa manhã com uma palavra em meu coração, até enviei algumas pessoas, amigos, apóstolos, né? Uma das primeiras pessoas que eu enviei foi o apóstolo Cristiano, algo que Deus me disse dentro de uma revelação bíblica. Eu acredito que tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento era um apontamento para o Cristo, para aquele que viria se manifestar, a plenitude. Então nada no Antigo Testamento era pleno, tudo era uma sombra, era um apontamento, era algo que estava apontando para uma realidade maior do que aquela que eles estavam vivendo. Mas algo que o Espírito me trouxe ao coração é acerca do que Deus está fazendo nesses dias. É o que Deus está operando e levando a igreja nesses dias. Deus está restaurando o ministério profético e o ministério apostólico. Ou vamos pela ordem, o ministério apostólico e o ministério profético. Qual é a finalidade do Espírito nesses últimos dias restaurar os dois ministérios? A Bíblia fala que os 5 ministérios têm como uma função aperfeiçoar a igreja, levar a igreja à maturidade, para a igreja viver aquilo que Deus tem para a vida dela. Bem, o Senhor disse ao meu coração, pela revelação da palavra, que como foi nos dias de Salomão, também vai ser nesses dias. Sabemos que Salomão é um tipo de Cristo do Antigo Testamento. E é interessante porque assim, o que aconteceu nos dias de Salomão foi que quando ele construiu a casa de Deus, o que acontece quando ele termina de construir a casa? O que acontece, pastor Daniel? Enche de fumaça, a presença vem, não é isso, pastor Alexandre? Enche a glória vem, a presença vem. Nós sabemos que a Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior do que o da primeira. O Espírito me disse que através dos 5 ministérios, mas especificamente do apostólico e do profético, Deus está preparando a casa dele. Agora é uma casa não feita por mãos de homem. Ou seja, Deus está me preparando e preparando você. Deus está nos levando à maturidade. Para quê? Para que a fumaça desça? Não. Nós sabemos que aquela fumaça era um apontamento à pessoa de Cristo, representava a presença do próprio Deus. Hoje, aquilo que o Espírito está operando e fazendo na igreja, não é mais para que uma fumaça venha, mas é para que o Cristo volte definitivamente para levar a sua igreja definitivamente a Jerusalém Celeste. Então eu entendo que quando a igreja alcançar a maturidade de filho, ruiós, realmente Jesus voltará. Amém? E eu quero dizer para você que eu estou com muita pressa da vinda dele. Nós sabemos que tem alguns pregadores hoje que eles estão pregando em um altar, que nós não temos que estar preocupados com a vinda de Cristo. Mas é interessante,
Porque quando você examina as escrituras, uma das formas que os homens se cumprimentavam naquele dia, ao falar, ao se saudar, era Maranatá, ora vem Senhor Jesus. A igreja desejava a volta de Cristo. Irmãos, quando eu olho para a igreja hoje e vejo que a igreja já não deseja mais tanto que Jesus volte, é porque eu entendo que a igreja está muito acomodada, a igreja está vivendo um momento muito bom na terra. Está tão bom o momento na terra, irmãos, que as pessoas não querem mais ir para o céu. Sabe? Os nossos templos estão tão luxuosos, ar-condicionado, né? Alguns, você vê cadeira com almofadada. Irmão, não nada contra, não estou falando contra isso, glória a Deus por isso. O problema é que o nosso coração está ficando na terra e não no céu. Precisamos entender que estamos na terra, mas nós não somos da terra. Nós somos concidadãos do céu. Por melhor que esteja essa vida, por melhor que seja a sua vida, por melhor que você esteja vivendo, você não pode colocar o seu coração na terra. O seu coração precisa estar no céu. Amém? Um dia perguntaram para Jesus acerca da obra de Deus. Qual era a obra de Deus? Senhor, fala-nos qual é a obra de Deus. Jesus, ele define a obra de Deus de uma única forma. Jesus diz assim: a obra de Deus é uma. A obra de Deus consiste em crer no Filho de Deus. Esta é a obra de Deus, crer no seu Filho. Irmão, nós estamos chamando os nossos afazeres de obra de Deus. Aquilo que fazemos não é obra de Deus, é consequência de uma fé. Mas a verdadeira obra de Deus consiste em crer no Filho. Amém? Quantos creem aqui em Jesus? Diga amém. Abra comigo então aí, se você já abriu, vamos ler Hebreus 11, versículo 1. Diz assim, o início do cântico da fé. Por alguns teólogos eles chamam Hebreus 11 de o cântico da fé. Ele diz assim: ora, a fé é o quê? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Eu vou ler mais uma vez. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você pode fechar seus olhos um instante? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Eu quero louvar, exaltar e benzer o Teu nome por essa palavra. Como eu disse, Senhor, de antemão, que essa palavra alcance também a minha casa, a vida da minha esposa e a vida da minha filha. Senhor, e que tudo aquilo que a Tua palavra diz possa vir sobre a nossa vida. Nós a recebemos. Pai, nós declaramos juntamente com essa igreja que a nossa mente está receptiva à Tua palavra e o nosso coração está aberto à mesma. Pai, no nome de Jesus, toda a promessa do Senhor que está contida na Sagrada Escritura, nós recebemos agora na autoridade e no poder do nome de Jesus. Declaramos em fé que nós somos o que a Bíblia diz que somos, temos o que a Bíblia diz que temos e podemos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós podemos. Em nome de Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. Amém? Querido, em particular eu gosto muito de falar de fé. Quando eu estava orando aqui, vindo para cá, orando no carro, embora seja um espaço muito curto, e eu tive uma visão muito aberta daquilo que acontece quando nós começamos a entrar num lugar chamado fé. Fé não é apenas o tema de uma mensagem, amados. A Bíblia nos ensina que a fé é o espírito. A Bíblia fala do espírito de fé, como a Bíblia fala do espírito de medo. Paulo diz a seu filho na fé, Timóteo, dizendo: eu não vos dei um espírito de medo. Irmãos, o medo, assim como a fé, não é um sentimento. Diga, não é um sentimento. Por exemplo, nessa noite, de fato, você não precisa sentir para crer. Entenda algo, porque a fé não está ligada ao campo da alma. A fé está ligada ao campo do espírito. Então eu não tenho que sentir para crer. Olha, eu senti um arrepio aqui agora, então eu sinto, Deus está aqui, amém? Não, não é assim. Ainda que eu não sinta arrepio, ainda que eu não sinta vontade de sorrir, nem chorar, nem de pular e nem gritar, eu sei que Ele está aqui. Por que eu sei que Ele está aqui? Porque a palavra de Deus diz que Ele está aqui. A Bíblia diz: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu não estou dizendo que o sentimento seja ruim. Eu estou dizendo que eu e você não podemos firmar nossa fé em sentimentos, porque o dia que eu não sentir, eu vou pensar: bem, Ele não está comigo. Nessa tarde, amados, deixa eu testemunhar algo para vocês. Nós vivemos algo muito diferente na minha casa. Hoje à tarde, eu tirando o dia para orar, como eu tenho feito, orado. Esse tem sido um tempo que Deus tem pedido isso para mim: orar e ler a palavra, orar e ler a palavra, orar e ler a palavra. É muito interessante, porque teve um tempo que eu estava sendo mais impulsionado a ler a palavra do que orar.
Mas nesses dias Deus, o Espírito moveu, agora você vai ter que orar mais do que ler a própria palavra, porque você precisa crescer em fé, e você cresce em fé lendo a palavra e orando, amém? Orando e lendo a palavra. Na epístola de Judas, o Senhor testifica pelo seu Espírito, dizendo que quando nós oramos em língua, a nossa fé santíssima, ela aumenta. Se você quer que a sua fé aumente, então ore em línguas. Se você quer que a tua fé aumente, então estude a palavra, escute mensagens, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, amém? E nós estávamos em casa, e de verdade, amados, houve um momento ali que eu fui falar algo para minha esposa, e o negócio deu tipo uma contornada. E bem justo hoje, que eu recebi um convite em cima da hora, bem, Deus tem feito os negócios assim comigo, para mim pregar agora final de semana no encontro de casais em Poços de Caldas. E quando o pastor ele me fez o convite, Deus já me deu o tema: consertando as goteiras de sua casa, porque um teto desaba pela goteira. Às vezes a gente acha que o fato de um teto desabar irmãos, às vezes o que causa o desabamento de um teto são as pequenas goteiras. E de repente ali, irmãos, do nada, e houve uma situação que eu e minha esposa estavam começando a discutir. E eu parei e disse: Deus, o que está acontecendo? E eu fui falando com Deus. A minha filhinha hoje não acordou muito bem, acordou com um pouquinho de dor. E aí me veio um desejo muito grande de orar. Então eu peguei os nossos puff lá, para minha esposa, um para mim, um para minha filha, pus na sala. Falei: vem cá, André, vem cá, Sara, nós vamos orar. E começamos a orar, e começamos a adorar, e começamos a glorificar, e começamos a adorar, e começamos a adorar. Irmãos, eu quero dizer para vocês que eu tenho pregado uma palavra de fé, e eu tenho vivido coisas muito loucas da parte de Deus na minha vida. E quando eu estava vindo para cá orando, o Senhor me deu uma visão. O Senhor me deu uma visão de um homem querendo avançar e um outro colocando a mão no seu peito, sabe? Tentando impedi-lo. Pastor, faça favor, vem aqui comigo, por favor. Era mais ou menos, a visão era bem clara, era assim. Imagina então o pastor querendo avançar em fé, e eu como o inimigo, o diabo, querendo parar ele. Quando você começa a pregar uma palavra de fé, pode vir. Quando você começa a querer pregar uma palavra de fé, no reino espiritual é isso que acontece. Então a impressão que você tem é que tudo está dando errado, porque começa a vir as oposições para que você não avance em fé. E nesta oposição, o diabo ele quer utilizar uma das maiores armas que ele tem para que você e eu não vivamos a palavra de Deus, que é o quê? A dúvida. Nesta oposição, automaticamente você começa a receber alguns ataques do inimigo que vem para trazer dúvida no teu coração. Será que é isso mesmo? Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Diga para o seu irmão: o será é uma palavra que não tem no céu, é do inferno. No céu não existe será. No céu existe a palavra é. Amém? Diga para o seu irmão: fé significa fazer existir. É assim que acontece. Então o será começa a entrar por causa da oposição. E no meio dessa oposição, se você não avançar em fé, você retrocede no medo. Irmãos, obrigado pastor. O que nós precisamos, eu só chamei o pastor aqui porque eu queria que esta cena ficasse gravada no seu espírito. Porque quando você começar a avançar em fé, é isso que vai acontecer. Por isso que às vezes você tem orado, você tem pedido a Deus, você tem se consagrado, você tem buscado, você tem declarado, e parece que nada está acontecendo. E às vezes a impressão que dá é, quanto mais você está fazendo aquilo que a Bíblia diz que é para você fazer, parece que dá errado. É nessa hora que eu e você precisamos estar ligados no Espírito para permanecermos firmes. Ora, a fé é a certeza. Em contrapartida, então eu posso dizer, na fé não existe dúvida. Lembra que eu disse o espírito da fé e o espírito do medo. Irmãos, o espírito da fé é o espírito de Deus. O espírito do medo é o espírito do demônio. É o próprio diabo.
Toda vez que você sente medo, irmãos, é o diabo tentando influenciar a tua vida. Parece loucura que estou te dizendo, porque talvez você já associou a tua vida com medo. Porque alguns homens, até que de Deus, têm dito que sentir medo é normal. Não, o sentir o medo é a ausência do amor perfeito numa vida. Por quê? Porque as escrituras nos ensinam o quê? Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então o medo operando na tua vida é a ausência do amor perfeito. E o amor perfeito quem é? Deus. Deus é amor. Aleluia. Deus é amor. Quanto mais você cresce em Deus, mais o amor de Deus estará presente em sua vida. Esses dias eu falava algo para os filhos da fé, a gente conversando. Eu dizia, a igreja ela está se perdendo nela mesma. A igreja está se perdendo nela mesma. A igreja é uma igreja que nos dias de hoje não tem avançado em fé. Ela tem se tornado muito boa em obras caritativas. Assim como os espíritas, assim como os maçons, a igreja tem ficado boa em obras caritativas. Eu não sou contra a obra caritativa. Só que a obra caritativa não pode substituir a justiça de Deus na tua vida. Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque é uma igreja que muitas vezes está ficando boa em ajudar as pessoas de fora, quando as de dentro estão se matando, uma falando mal da outra. Que amor é esse? Que eu dou uma cesta básica para alguém, tiro uma foto e põe no Facebook. Dou uma marmita, tiro uma foto, põe no Facebook. E dentro da igreja eu não consigo olhar para o meu irmão. Eu não consigo amar o meu pastor. Eu não consigo amar o meu líder. Eu não consigo amar o meu irmão. Eu falo mal dele, eu não quero que ele cresça. Não é o amor perfeito. Não é o amor de Deus. Então nós precisamos rever os conceitos da fé. Fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que nós não vemos. Uma definição sobre a palavra fé. Fé é convicção. A palavra fé no grego é pistis, significa firme convicção naquilo que se ouve. Se alguém aqui dentro diz ter fé, precisa ter convicção naquilo que está ouvindo. Por que Abraão é chamado do pai da fé? Porque Abraão foi alguém que se moveu por aquilo que ele ouviu. Ele não viu nada, mas ele ouviu. E por aquilo que ele ouviu, ele se propôs a seguir aquela voz. Por isso ele se tornou o pai da fé. Deus simplesmente falou com Abraão e ele decidiu crer. Olha só, eu quero ler para vocês uma declaração de John Wesley, fundador da igreja metodista. Olha que declaração impactante que ele diz aqui. Ele diz assim, isso vai ajudar a gente a definir a fé verdadeira do Espírito. Diz assim, olha, disse que muitas pessoas que vão à igreja não são realmente salvas. Diga para o seu irmão, porque a salvação vem pela fé. E a fé pelo ouvir a palavra. E ouvir a palavra em cumpri-la. João diz, não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas cumpridores dela. Então como que eu tenho fé para ser salvo se eu não conheço a Bíblia? Esses dias Deus disse ao meu coração, Wagner, você recebeu o Espírito Santo. E quando você recebeu o Espírito Santo, você recebeu uma herança do Espírito Santo, que é a mente de Jesus. Eu disse, sim, é verdade. Ele dizia, eu quero te dizer mais. Eu falei, pode falar, Espírito Santo. Ele diz ao meu coração, ele disse a mim, e se você tem a mente de Cristo, logo você precisa desenvolver a natureza dele. E a natureza de Cristo é uma natureza inclinada para as coisas do Pai. Você lembra que Jesus disse, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. A natureza de Cristo consiste em fazer o que o Pai pede. A natureza de Cristo consiste em viver uma vida orando e lendo a palavra. Bem, talvez agora você vai ficar bravo comigo, mas todo homem que tem preguiça de orar e preguiça de ler a Bíblia não tem a natureza de Cristo. E se não tem a natureza de Cristo, talvez ainda você não tenha o Espírito em plenitude na tua vida. Porque todo homem que tem um Espírito, ele anseia pelas coisas do alto. Bem, Paulo disse isso. Aqueles que nasceram do Espírito, nasceram do alto, devem buscar as coisas do alto. Então nesta noite eu ouço o Espírito talvez te perguntando, onde está o teu coração? Aonde você tem colocado o seu coração? É nas coisas da terra ou nas coisas do céu?
Deixa eu te dizer algo, irmãos. As coisas dos céus não tiram a tua paz. As coisas da terra tiram a nossa paz com facilidade. Sabe, irmãos, eu sinto no meu espírito de trazer essa palavra para vocês, porque o dia que Deus me deu a graça de poder entender e despertou meu coração para a palavra de fé na minha vida, irmãos, de verdade, eu tenho assim recebido no meu espírito a impressão do próprio Espírito de que isso foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque a palavra de fé tem me levado a conhecer Cristo, porque Cristo é a palavra personificada, é a palavra que se fez carne. Diga para o teu irmão: Deus não é carne, nunca foi, Ele se fez. John Wesley segue dizendo: somente concordam mentalmente com as certas verdades, admitiram que certos fatos são verdadeiros somente em suas mentes, mas não em seus corações. Querido, muitos de nós, quando lemos a Bíblia, nós lemos a Bíblia e falamos: é verdade, não é? Ou alguém aqui lê a Bíblia e diz: Deus, isso aqui é mentira. Mas a maioria das vezes, irmãos, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós não cremos que aquela palavra realmente é destinada a nós. Por exemplo, olha a palavra de Efésios 1. Eu amo muito essa palavra, eu amo toda a Bíblia, mas eu tenho uma inclinação por esse versículo de Efésios 1, versículo 3, que diz assim, parafraseando, que o Pai abençoou-nos com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus. Então a palavra está dizendo que eu sou abençoado. Bem, eu posso ler isso e falar: é verdade, de uma forma apenas mental. Então nós chamamos isso de fé assentimental. É a fé que você tem somente em concordância mental, mas não é a fé que provém do Espírito. A fé que provém do Espírito, ela é diferente. Ela é a fé que te coloca em uma posição para receber aquilo que a palavra está declarando. Amém? Por exemplo, a palavra de Deus diz assim, Isaías 53, 4, e Pedro também declara a mesma coisa: pelas chagas de Jesus nós somos sarados. A palavra diz que o castigo que estava sobre nós pesou sobre ele. A palavra de Deus diz que pelas pisaduras dele nós somos sarados. Bem, então a Bíblia está dizendo a meu respeito e ao teu respeito. Então quando você ficar doente, o que você tem que fazer? Ore e declara a palavra em primeira instância. Declara com fé. Está escrito: a cura é minha. Bem, Jesus já me curou na cruz do Calvário, Ele me curou na cruz do Calvário, Ele me libertou. Romanos 8:1 diz que o fato de termos Jesus no coração, não existe mais condenação para nós. Nós somos nova criatura nele. Uma fé sentimental concorda, e o fato só apenas de você concordar mentalmente, repito, não te leva a viver aquilo que está escrito. Mas quando você parte da mente e vai para o Espírito, aonde as manifestações de Deus acontecem, porque o teu e o meu espírito é o recôndito de Deus, aí você começa a viver tudo aquilo que a palavra está dizendo. Mas lembra que eu disse aqui no começo, quando você começa a avançar em fé, é natural que surjam oposições. Irmãos, eu tenho pregado, irmãos, tenho recebido testemunho de pessoas que têm sido abençoadas. Mas deixa eu falar para você, irmão, nós temos passado, eu estou passando uma grande luta na área financeira nesses dias. Mas quando você tem uma palavra de fé, você não perde a paz, é incrível. Sabe por quê? Porque não é o que você está vivendo no momento que determina quem você é ou quem você vai se tornar, mas é a fé que você tem na palavra. Lembra da mulher da hemorragia? 12 anos. Ela ouviu falar de Jesus. Repito, ela ouviu falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir. Ela ouviu falar de Jesus, e a fé veio no coração dela, e ela disse para si mesmo: bem, se eu ao menos tocar, escuta, na orla de sua veste, certamente, o quê? Certamente, ela disse, eu serei. Fé é convicção naquilo que se ouve. Ela ouviu falar que Jesus curava, então ela disse, certamente. Não houve dúvida, houve fé. Não queira se aproximar de Deus com dúvida, não dá.
Hebreus 11, verso 6. Ora, aquele que quer se aproximar de Deus deve se aproximar com fé, porque sem fé é impossível agradá-lo. Você não se aproxima de Deus porque você é bom, você não se aproxima de Deus por causa das suas obras, você pode se aproximar de Deus unicamente pela fé. Sem fé não tem como, amado, sem fé é impossível, diz a palavra, agradar a Deus. John Wesley segue dizendo: somente concordam mentalmente com certas verdades, admitiram que certos fatos são verdadeiros somente em suas mentes, mas não em seus corações. John Wesley se referia à fé mental, que se opunha à fé do coração. No que se referia à salvação, ao novo nascimento. Mas o mesmo princípio também vale no que se refere à cura, batismo com o Espírito Santo, ou até mesmo uma resposta de oração. Muitas vezes pessoas que somente concordam mentalmente com a palavra de Deus pensam que estão crendo, mas há uma diferença entre assentimento mental e fé do Espírito. Apóstolo Wagner, se você fosse definir fé, o que você falaria para mim nessa noite? A verdadeira fé bíblica consiste em dar uma resposta à altura da palavra revelada. Repito, a verdadeira fé consiste em dar uma resposta à palavra revelada. A mulher do fluxo, ela recebeu a palavra de fé e ela deu uma resposta à altura da palavra de fé. Disseram a ela de Jesus e Jesus curava. E ela deu uma resposta de fé. Qual foi a fé dela? Eu vou até lá e eu vou tocar nele, e quando eu tocar nele, certamente eu serei curada. Talvez você não concorde, mas está escrito. Talvez por isso que talvez você não avance tanto na fé. Eu não avanço tanto na fé. Querido, a palavra de Deus é um livro, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento fala de um único Deus. Nós não podemos, querer fazer como muitos teólogos fazem. É como se pegasse Deus, colocasse numa mesa de escola, fraccionasse Deus, dividisse Deus, partisse ele, e bem, eu vou estudar Deus, em partes. E aquilo que eu gosto eu pego, o que eu não gosto eu deixo de lado. Não dá, irmão. Não tem como. A fé diz, é meu, eu tenho agora. Entenda algo, querido, a fé nunca aponta para o futuro, a fé sempre aponta para agora. O que aponta para o futuro não é fé, é esperança. Há uma diferença entre fé e esperança. Então fé significa que temos confiança no que esperamos e convicção naquilo que nós não vemos. Isso é fé. Aleluia. Deixa eu dizer algo para vocês. Na semana passada, quando eu liguei para o pastor da igreja e falei para ele: pastor, o senhor pode pregar para mim na quinta-feira? Bem, todas as quintas-feiras eu estou pregando na nossa casa, e eu estou ensinando. Toda quinta-feira nós falamos sobre fé, conexão fé, é ensino sobre fé. Hoje ele está pregando sobre fé lá. Eu não sei o que, mas ele está pregando. E eu tenho dado esse ensino para a igreja, para que isso vá entrando em nosso coração, porque a hora que a coisa se manifestar, irmãos, vai ser uma explosão de poder. E quando eu chamei ele para pregar, foi muito incrível. Por isso que eu não pensei duas vezes para poder vir pregar aqui. Porque quando eu chamei ele para pregar, Deus falou ao meu espírito: quinta-feira que vem você não fica aqui, você vai pregar fora. Eu não sabia onde, mas o Espírito já tinha falado para mim que eu ia pregar em algum lugar. E é muito bom você ouvir o Espírito, porque quando você está num lugar, você sabe que não foi apenas um homem que te chamou, mas o próprio Espírito já te comissionou e te enviou já antecipadamente. E o mais engraçado de tudo, irmãos, que se ele me trouxe aqui para pregar sobre essa palavra, é porque no mínimo uma pessoa vai receber tudo aquilo que Deus tem para a vida dela. E se você adquirir, receber a palavra de fé na tua vida, você vai ver que tudo vai mudar na tua vida, em nome de Jesus. Eu tive uma reunião ontem com uns pastores, e eu disse para eles: pelo amor de Deus, vamos começar a orar e pedir ao Senhor que mande pessoas para essa casa. Pessoas doentes, enfermas, cegas, de cadeira de roda, enferma, mal, para a manifestação da glória de Deus sobre a vida dessas pessoas. Deus deseja curar o mundo. O amor de Deus não é só por mim, por você. O amor de Deus é pelo mundo, amado. O amor de Deus é pelo perdido. O amor de Deus é pelo desacreditado.
Amor de Deus, irmãos, é por aquele que não cheira bem. E sabe, Deus deseja manifestar a glória dele na vida dessas pessoas. Como também na minha e na sua vida. Há uma diferença de fé e esperança. A fé sempre aponta para o futuro, agora a fé aponta para o agora. Não é a esperança que realiza, mas sim a fé. Irmão, se você viver uma vida toda dizendo eu estou esperando, você vai morrer e não vai viver absolutamente nada. Esses dias Deus falava para mim, muitos já não estão mais operando em fé. Sabe por quê? Porque nós aprendemos a fazer o culto, amado. Nós aprendemos a começar, nós aprendemos a chegar no meio de um culto e terminar um culto. Nós ficamos bons no que estamos fazendo, até aprendemos a participar de um culto. E hoje, diga-se de passagem, hoje o negócio está terrível. Irmãos, o pastor está pregando a palavra e as pessoas estão no WhatsApp e no Facebook. E por isso que a vida a cada dia tem se afundado em pecado. Eu quero dizer algo para vocês: a graça não veio para poder dar a você a permissão de pecar. A graça não se manifestou para que você e eu pudéssemos viver do nosso jeito. Paulo diz isso em Gálatas capítulo 5, se não me falha a memória. A graça não é uma liberdade que você pode e tem o direito de fazer o que você quer. A graça de Deus, quando se manifesta na tua vida, ela te habilita a fazer somente aquilo que Deus lhe pede. Paulo diz: porventura a graça se manifestou, agora nós temos o direito de viver a vida de pecado? Claro que não. Porque viver do jeito que eu quero não é liberdade, é libertinagem. A liberdade consiste em fazer unicamente o que Deus está me pedindo. Diga para o seu irmão: a fé é. A fé não será. A fé é. Agora veja só o que eu vou dizer para você nessa noite. Existe um caminho a ser percorrido entre o receber e a manifestação. Tudo aquilo que a palavra diz, pela fé você pode receber, amém? Mas existe um caminho para que aquilo que você recebeu hoje se manifeste. Esses dias eu dizia para minha esposa: amor, eu estou sentindo o cheiro das águas. Ou seja, eu estava dizendo: amor, eu estou sentindo, as coisas vão acontecer. O de repente de Deus está para acontecer. E Deus é o Deus do de repente, amados. Por isso que é importante você estar conectado ao Senhor. Sabe, de verdade, não importa se essa igreja está vazia ou está cheia, não importa mesmo. Deus do céu, Jesus impactou o mundo através de 11 vidas. Depois entrou no lugar de Judas, Matias, e foram 12. Naquela sala do cenáculo eram aproximadamente 120 pessoas. O mundo foi transformado por aquela palavra. Irmãos, nós estamos pregando uma palavra porque um dia alguém começou a pregar essa palavra. Você pode imaginar o que Deus pode fazer comigo e com você junto? Você tem fé para entender isso? Bem, Deus não morreu para que eu passasse uma vida inteira sentado numa cadeira de uma igreja. Dr. Miles Monroe dizia uma coisa muito forte: a pior desgraça na vida de um homem não é morrer. Ele dizia: a pior desgraça na vida de um homem é viver uma vida sem um propósito. Aí você diz: o que é um propósito? Para mim o propósito, eu posso defini-lo como a minha identidade revelada em Cristo. Quem eu sou para Ele, quem eu sou para a igreja, quem eu sou para o mundo. Esses dias nós fizemos uma reunião com o pessoal do ministério. Eu disse para eles: olha, deixa eu te dizer algo, o que Deus pediu para a tua vida. Querido, talvez você passe uma vida toda fazendo uma única coisa, e talvez as pessoas digam: nossa, ela não fez nada, nossa, ele não fez nada. O importante não é o que os outros dizem, o importante é você fazer apenas aquilo que Deus te mandou. Paulo disse: uma coisa eu faço. Davi diz: uma coisa eu peço. Apocalipse diz: uma porta eu abri. O que eu aprendo com isso? Que Deus é um Deus o quê? Centrado. Tem crente pedindo para Deus abrir portas. Deus não vai abrir portas, Ele vai abrir uma porta para você. E nesta porta tem tudo que você precisa até o último dia da tua vida na terra.
Deus é um Deus focado. Obrigado, Espírito Santo. Deus é um Deus focado e homens focados. Irmãos, você quer ser curado, você quer ser liberto, avance em fé, descubra o que Deus te pediu. E é tão importante que quando você descobre o que Deus te pede, porque de verdade, desculpa a minha expressão, você não está mais nem aí para o que falam de você. Nossa, olha lá, o pastor é um preguiçoso. Olha lá, o pastor é, desculpa a expressão, como diz aí fora, é um vaga, né? Vagalume. Não importa. Sabe, deixa eu dizer uma coisa. Se Deus pediu para você passar uma vida inteira orando, intercedendo pelo mundo, faça isso. Para os outros isso pode ser pouco, mas se foi a única coisa que Deus te pediu, você está sendo fiel. O galardão você não recebe por tantas de coisas que você inventa fazer. O galardão você recebe por aquilo que você faz quando Deus te pede. Avançar em fé, amado. A fé ela agarra as irrealidades da esperança, a fim de trazê-la para a dimensão da realidade. Então a fé tem um poder de fazer isso. O que é que eu estou esperando? Bem, eu estou esperando isso. A fé tem um poder de ir lá e pegar aquilo que eu estou esperando e trazer aqui agora para mim. Então você está precisando de uma cura. A fé tem um poder de ir lá agora e buscar a cura e trazê-la a você. Hoje à tarde eu estava com uma vida e eu disse para Deus: Deus, eu não quero mais viver do meu jeito. A hora que estava orando eu, minha esposa e minha filha: Senhor, eu estou dizendo, eu estou sendo sincero com o Senhor. Eu cheguei até a ser um pouco maluco, mas eu disse para ele: Senhor, se for para continuar a viver desse jeito, eu prefiro não viver mais. Pode me levar. Eu não quero mais isso. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha família. Senhor, é isso que eu peço. Eu quero a tua vontade na minha vida. Eu disse, olhei para minha filha, falei: filha, você quer orar em língua? Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Quer? Então um pai vai orar por você. Abra suas mãos, estenda suas mãos. Coloquei minha mão sobre a mão dela, sobre a cabeça dela, e começamos a orar. Espírito Santo, enche a vida dela agora. As portas estavam abertas de casa. Eu moro no 3º andar. E de repente um vento começou a entrar dentro de casa e bater no rosto da minha filha. E o Espírito disse: eu estou enchendo ela. E aí minha filha começou a falar em línguas. E nós começamos a orar. Nós começamos a orar. Eu percebia que aquela mão que estava tentando impedir de eu avançar, eu ouvi Deus falar assim: resista o diabo, ele fugirá de você. Então você se posiciona em fé, não retrocede, não retrocede, mantém-se firme, ele vai cansar, a prova da vossa fé, lembra? A prova da vossa fé, irmão. Viver para Jesus é muito louco. Se você for muito normal, você não consegue. Veja os cristãos. Hoje não, hoje ser cristão é sinônimo só de prosperidade. Mas ser cristão no tempo de Cristo, irmão, ou no tempo dos apóstolos, era realmente um ato de loucura. Era aceitar Jesus aqui sabendo que eu poderia morrer ali. Era aceitar Jesus aqui e saber que de repente eu poderia ser alimento de leões, lenha para fogo. E os camaradas aceitavam Jesus e a igreja crescia violentamente. Dia após dia o Senhor acrescentava. Irmão, nós estamos substituindo a presença. Sabe por quê? Pelas estratégias. Alguém que faz a igreja crescer pela estratégia precisa da estratégia para o resto da vida, porque o dia que faltar o povo vai embora. Mas uma igreja que cresce pela presença, quando faltar a presença, o povo vai embora. E sabe quando vai faltar a presença? Nunca. Pode ser que demore um pouco mais, mas aquilo que Deus faz é muito sólido, é fundamento, não abala. Pode vir um vento, pode vir a tempestade, pode vir a chuva, mas é a mão do Senhor, então Ele sustenta. Eu quero dizer algo para você, irmãos: quem te chamou foi Ele, quem te escolheu foi Ele, quem te sustenta é Ele. Não tenha medo, avança em fé. Você não está aqui porque alguém te convidou, você não está aqui porque o pastor é legal. Isso colabora, claro, mas você está aqui porque Ele te trouxe, Ele tem um propósito contigo. Eu preciso que nesta noite você creia não em mim, creia na palavra.
Eu preciso que nesta noite, assim como eu, acredite naquilo que a palavra diz, porque aquilo que a palavra diz é verdadeiro, é real, não passa. Jesus diz: céus passam, terra passa, mas a minha palavra não vai passar. A fé, ela te conecta com tudo aquilo que é espiritual, com tudo aquilo que é promessa. Paulo diz em 2ª carta aos Coríntios, aleluia, todas as promessas de Deus são sim para nós em Cristo Jesus, pois Jesus é o nosso amém, amém? Amém não é apenas uma forma de terminar uma oração ou de concordar com alguma coisa. O amém na Bíblia é uma pessoa, o amém é Jesus, amado. Jesus é o nosso amém, as promessas de Deus. Deixa eu te dizer, existe promessa de cura, existe promessa de libertação, existe promessa de prosperidade, existe. Então Cristo é o meu amém. Eu posso receber tudo aquilo que a palavra diz, é meu direito. A palavra diz que pela fé nós nos tornamos o que? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Temos direito legal sobre tudo aquilo que Deus é, temos direito legal sobre tudo aquilo que Deus tem. Escuta isso, diabo. Tudo que Deus tem, tudo que Deus é nosso e é nosso. Eu declaro nessa noite, nos pertence de maneira legal. Jesus conquistou na cruz o que Adão perdeu no Éden, Jesus conquista no Calvário. Pela desobediência de um a desgraça veio, mas pela obediência de Cristo veio a bênção, a vida. João 10, verso 10, Jesus disse: o diabo veio, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundâncias, periços, a abundância, uma vida acima da média. Deixa eu dizer algo a você, porque palavra, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então eu também digo a mim, Jesus prometeu uma vida acima da média, periços no grego, abundância, a vida acima da média, numericamente bem com qualidade. Agora a pergunta é: nós estamos vivendo essa vida? Eu não estou falando apenas de ter carro, casa, dinheiro, não é isso, entenda. Até porque os homens têm dito que isso é bênção, e o que nós estamos chamando de bênção, Deus está chamando de acréscimo. Bênção excede tudo isso. Bênção transcende tudo isso. Bênção fala de um estado de espírito de paz, amados. Espírito de paz não é ausência de guerra. Teremos guerra, teremos aflições, mas nunca perderemos o estado de espírito. E é Ele que vai fazer com que eu e você avance. Avance. Então o mundo vai olhar para você que é cristão, que é filho de Deus, e vai dizer assim: uau, olha só a crise, mas ele está em paz. Olha só isso, mas ele está em paz. Olha lá como está, mas ele está em paz. Olha o que ele tem que eu não tenho. Porque é isso que o mundo precisa começar a ver. O que nós temos, que eles não têm. O salão onde eu aluguei ali, irmãos, o dono do salão onde eu aluguei, o dono dele é um pastor. E além de pastor é policial. E aí esses dias eu fui pedir para poder fazer, para baixar o aluguel para a gente, porque está um pouco alto, para a gente está difícil para poder pagar. Ele me fez uma proposta, e uma proposta que talvez uma outra pessoa aceitaria. Ele me fez uma proposta de abaixar o aluguel. Não ia abaixar muito, mas ia abaixar um pouco. Bem, ia dar uma diferencinha. E a proposta que ele fez para mim, porque o salão está alugado pela imobiliária. E é o que ele me propôs. Bem, ele é pastor e policial, não esqueça disso. E ele propôs para mim o seguinte: olha, então a gente agora vai vencer, vai dar um ano agora. Então o que a gente faz? Ao invés de você pagar para a imobiliária, você paga direto para mim. Eu te passo o número da minha conta, você deposita na minha conta e não avisa a imobiliária. Meu irmão, meu coração fechou para aquilo de uma tal forma que eu disse para minha esposa: esse cara está maluco. Ele não quer me beneficiar, ele não quer me abençoar, ele quer me corromper. Isso não é correto. Eu no lugar eu não aceitaria isso, isso não seria legal.
E ele disse para mim, aí eu insisti com ele, falei, não, mas isso está errado. O senhor tem que conversar com a imobiliária. Porque eu não pago ao senhor, eu pago a imobiliária. O seu contrato é com a imobiliária, o meu também é com ela. Eu não posso fazer isso. Não, então o senhor vai lá e conversa com a imobiliária. Eu fui lá conversar com a moça da imobiliária. Falei, olha moça, está isso aqui, eu não quero ficar mais lá. Nem que eu vou para um salão menor, não me importa onde, eu não quero ficar lá. Este homem não é íntegro. Ele não é um homem de Deus. Eu não posso ter um contrato com ele. Vocês estão entendendo? Irmãos, eu quero avançar em fé. Eu tenho orado todo dia e dito a Jesus, eu te quero na minha vida. Todo dia eu tenho orado e tenho dito, Senhor, me possua. Eu tenho orado todo dia e dito, Jesus, eu não quero viver mais sem você. A minha esposa tem visto o meu desespero. Eu não quero mais pecar. E talvez alguém possa dizer isso, é impossível. Eu tenho a natureza de Deus dentro de mim. Você também tem. O Espírito de Deus se uniu ao teu espírito. Assim como uma mulher se une ao seu marido e se torna um. Talvez você não saiba, mas pelo Espírito você já se tornou um com Ele. Escuta o que eu vou te dizer. Se você tiver fé, você recebe. Se não tiver, recebe também. Mas você já é. Escuta, você já é tudo o que a Bíblia diz que você é. Nós só estamos vivendo o processo de manifestação, mas nós já somos tudo o que a Bíblia diz que nós somos, amado. Você crê em Jesus? Então a Bíblia diz que você já é filho. Deus nos deu o poder de se tornar filho por crermos em Jesus Cristo. Você já é filho. Você não vai se tornar filho, você já é filho. Tem que nós, recém-nascidos, alguns já estão no processo, chegando a ruiós, maduro. Mas você já é. Está só se manifestando. Talvez você não veja, mas a criação já olhe para você e consiga ver. Talvez o cachorrinho que você tem lá em casa, quando olha para você, ele já consegue ver a glória de Deus em você, porque a criação vê. Vocês estão entendendo, amados? Eu sinto a presença de Jesus neste lugar. Estou finalizando. A fé, amados, a fé é o interruptor que aciona o poder de Deus em nossa vida. Marcos 5, versículo 24, aqui eu vou estar finalizando. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Muito padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque ela dizia: se ao menos, se eu apenas lhes tocar a veste, certamente ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Êxodo 15, 26 diz: Deus declara a Israel nos dias de Moisés: eu sou o Deus que te sara. Os teólogos afirmam que cerca de aproximadamente 2 milhões a quase aproximadamente 3 milhões de pessoas, de hebreus naquele tempo, do menor ao maior, todos ficaram completamente curados, sanos. Não havia uma doença, não havia uma enfermidade. Esses dias o Espírito me disse: você quer que eu responda as suas orações? Eu disse para ele: claro, Senhor, é o que eu mais quero. Ele disse a mim: então começa a orar e pedir aquilo que está no meu coração. Eu tenho pedido a Deus e tenho pedido ao Senhor que me leve a pregar essa palavra no mundo inteiro, se preciso for. Porque eu sei, Senhor, que é o teu desejo ver a igreja curada, ver a terra inteira curada.
teu desejo, Jesus, ver o aleijado andando, o cego vendo, o mudo falando e o surdo ouvindo. É teu desejo, Jesus. Se queremos viver tudo isso, irmãos, precisamos agir à altura da palavra. Me permita só ler uma palavra para vocês, que eu acredito que vai poder fechar com chave de ouro. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8, 9 e 10. Apenas 3 versículos. Esse versículo nos ensina muito sobre fé. Olha o que diz a palavra. Atos 14, verso 8. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, ouviu que o homem tinha fé para ser curado. Disse em alta voz ao homem: levanta-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Querido, veja só, a fé é uma ação. A fé é uma ação. A fé não é um espírito passivo, ele é ativo. Isso que o pastor falou aqui acerca das ofertas. Os africanos, eles têm essa atitude de coração, tem mesmo. E por isso que o grande avivamento está acontecendo em alguns lugares da África. Tivemos agora um grande encontro com Reinhard Bonk em Lagos, Nigéria. O filho de uma moça que estava 18 dias morto voltou a viver. Estava em estado de putrificação. O homem que tem sido usado por Deus violentamente, amados. Reinhard Bonk. É desejo de Deus, amados. Malaquias 3:6 fala que Deus não muda. Hebreus 13:8 diz que Jesus não muda. Isso significa que aquilo que Pedro declara em Atos 10:38, que Jesus era ungido, curou a muitos, fez o bem a muitos, ele ainda quer continuar fazendo a mesma coisa. A palavra de Deus diz que ele deu poder aos que creem nele, de fazer o que ele fez, e fazer ainda coisas maiores em nome dele. Deus precisa que nós acreditemos nele, não apenas com a nossa mente, mas com o nosso coração. A fé é uma ação, é agir tendo a palavra de Deus como verdadeira. Veja, 3 coisas Paulo fez. A Bíblia diz que Paulo pregou o evangelho, Paulo percebeu que o homem tinha fé, e Paulo ordenou que o homem levantava. O homem fez 3 coisas. Ele ouviu Paulo pregar, ele teve fé para ser curado, e ele levantou-se e andou. Não foi o poder de Paulo que fez aquele homem andar, foi a fé que ele teve. E aqui eu finalizo dizendo: o que vai fazer você avançar não é o poder que está sobre mim, sobre o pastor, é a tua fé. E a fé, ela está ligada muito a conhecimento. À medida que você vai conhecendo a Sagrada Escritura, você vai conhecendo a vontade de Deus. A mente de Cristo é revelada na palavra. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu conheço a mente de Cristo. Paulo diz: tenhamos a mente de Cristo. Tenhamos a mente de Cristo. De que forma? Lendo as Escrituras. Eu quero dizer para você que você é abençoado, que você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Não ouça mais as pessoas ou o próprio diabo dizendo coisas que você não é. Toda declaração que vier sobre a tua vida contrária àquilo que a Bíblia diz, não recebe, não aceita, porque é mentira. Você só é aquilo que a Bíblia diz que você é. Amém? Pastor, faz favor. Eu não vim pregar, irmãos, só vim impartir uma palavra com vocês. Impartir algo que eu sei que, se você recebe, é uma chave no teu espírito. É uma chave que pode conectar você a tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Fé. Fé. Firme convicção naquilo que se ouve. Não deixa a tua mente atrapalhar o teu espírito. Não deixa a tua alma intervir nos propósitos de Deus. Existem momentos de pregações que talvez o pastor dessa casa ou qualquer outro homem de Deus que estiver pregando, quando você sentir um agir no teu coração, seja o que for, você haja, porque Deus vai te surpreender.
moça da nossa igreja estava no culto quinta-feira passada. E enquanto eu estava pregando, ela falava que eu ouvia Deus falar, pastor, para ofertar na minha vida um valor X. E não era nem pelo valor. Ela falou que ouviu, mas ela deu uma resistida. E ela mora lá em Peritiba Mirim. Quando ela estava chegando perto da casa dela, ela falou que ouviu o Espírito falar com ela: por que você não fez o que eu te mandei? Ela voltou, ligou para mim: onde você está, apóstolo? Estou aqui, já estou aqui em casa. Ah, porque Deus me falou e eu preciso encontrar você agora. E aí nós nos encontramos aqui perto da padaria Socorro. E ela pegou e ofertou R$50 na minha vida. 50 fala de colheita. Deus tinha liberado uma palavra de colheita na minha vida e trouxe um sinal. Mas a coisa mais linda não foi o valor. Sabe o que aconteceu, irmãos? Diante de tudo, esse momento que eu estou vivendo na minha vida, que é um momento de graça, eu disse para minha esposa, bem no final do ano, no começo do ano: eu preciso fazer um jantar na minha casa e convidar alguns amigos. Um jantar de ação de graça por tudo que Deus fez, porque foi o melhor ano da minha vida, mesmo faltando algumas coisas, pastor. Mesmo às vezes faltando dinheiro, irmão, porque a fé não sai da carteira, ela sai do coração. Mesmo faltando de verdade, mesmo faltando dinheiro. E nesse tempo tão difícil, alguns amigos meus me ligavam e diziam: apóstolo, estou indo na tua casa almoçar. Apóstolo, estou indo na tua casa jantar. E eu fazia comida para eles. E eu gosto de fazer comida. Os melhores pratos da minha casa, quem faz sou eu. E a minha esposa virava e falava assim: mas amor, a gente está sem dinheiro. Ah, não sei, vamos dar um jeito. Mas a gente nunca deixou de acreditar que nós somos prósperos. Nunca, mesmo não tendo. Porque fé é isso. Fé é justamente isso, meu irmão. Não é outra coisa. E Deus tem feito coisas assim na nossa vida. E temos vivido